Glória a Deus. Bom estar essa manhã aqui na presença do Senhor, amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É muito gostoso estar em comunhão com os irmãos. É muito bom poder estar junto com vocês e poder trazer a palavra do Senhor, compartilhar com vocês aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu sou a pastora Cristiane, para quem não me conhece. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Cumprimento também a todos que nos acompanham pela internet. Que Deus abençoe o seu domingo. Fique conosco. Eu creio que você vai ser muito abençoado nesta manhã. Amém? Eu quero orar com vocês, amados. Provérbios 2. Eu gostaria que vocês me acompanhassem. Abre a sua Bíblia em Provérbios 2. Orar a palavra de Deus é muito bom, porque nós oramos o que Deus quer e não o que nós queremos, amém? Eu tenho aprendido isso, a orar a palavra do Senhor, é muito bom. E o pastor Ricardo, ele estava falando aqui sobre dízimos, ofertas e primícias, e ele falou de nós entendermos, né, que nós precisamos entender, né, o que Deus quer nos revelar através das primícias, das ofertas, né, e a palavra que o Senhor vai nos trazer nesta manhã é exatamente isso, é de entendimento. E eu creio que hoje você já entendeu muita coisa sobre dízimos e ofertas. Eu não vou falar sobre dízimos e ofertas, né? Mas é o que Deus tem para nós nesse tempo. Entendimento. Amém? Então vamos ler Provérbios 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor, e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. Amém? Até aí. Glória a Deus. Amém? Dá para nós entendermos, né? O quão é preciso entender aquilo que Deus quer, aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amém? Buscar a sabedoria. Eu gostaria que você colocasse a mão aí no seu coração e que você repetisse comigo: Senhor, eu aceito as tuas palavras, eu inclino os meus ouvidos à sabedoria e o meu coração ao entendimento. Amém? Glória a Deus. Semana passada o apóstolo Cristiano, ele trouxe uma palavra tremenda, que eu acredito que essa palavra está ardendo nos nossos corações até o dia de hoje, né? Entender o propósito do sofrimento. Foi tremenda a palavra que ele trouxe para nós, né? E o entender, ter entendimento para esses dias, para aquilo que Deus está fazendo, para esse tempo, é fundamental para as nossas vidas. É fundamental que a gente busque o entendimento daquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Amém? Nós temos que buscar isso do Senhor. Sabe, nós não podemos perder as palavras que estão sendo ministradas ao nosso coração. Nós não podemos perder a vontade de Deus, que está sendo tão precisa para esse tempo, para esses dias. Nós temos que viver verdadeiramente aquilo que Deus quer para as nossas vidas, amém?
Então eu acredito que nós estamos vivendo o melhor de Deus para esse tempo. Nós estamos vivendo o melhor dele, porque Deus está levantando uma igreja, uma geração que entende a Deus. Ele está levantando esta igreja. Eu tenho visto o apóstolo Cristiano ministrando para os pastores no Aljava, e trazendo entendimento para os pastores, e o quanto eles estão se rendendo a isso, o quanto eles estão entendendo verdadeiramente o propósito de Deus. Amém? Então é tremendo o que Deus está fazendo, e nós não podemos de jeito nenhum ficar de fora disso. Amém? Nós como igreja, como corpo de Cristo, nós temos que buscar sim um entendimento e praticar aquilo que Deus está falando aos nossos corações e tem ministrado para nós. Amém? Então Deus está levantando uma igreja que está sumindo para que Cristo apareça. É o tempo de visibilidade, é o tempo em que nós estamos sumindo e Deus está aparecendo. É o tempo que Deus está se manifestando através das nossas vidas. Cristo está se manifestando através de nós. Amém? Esse é o tempo preciso. É o melhor de Deus para essa terra. É o melhor de Deus para esse tempo, onde nós estamos entendendo que nós temos que sumir para Deus aparecer. Mas como que nós vamos explicar isso para as pessoas lá fora, para as pessoas não cristãs, para as pessoas que não conhecem a Cristo, que não conhecem a Deus? Como que nós vamos falar que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Como que eles vão entender isso? Porque isso só nos é revelado através do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo que pode nos revelar isso. Somente com o entendimento do Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos ensina todas as coisas, é que podemos entender isso, que não vivemos mais, mas Cristo é quem vive em nós. Amém? Para poder explicar isso para uma pessoa que não conhece a Jesus, que não entregou a sua vida para Jesus, é preciso discipular essa pessoa. É preciso levar ela a aceitar a Jesus e entender que depois que ela aceita Cristo na sua vida, o Espírito Santo passa a habitar dentro dela, e aí então ela vai ter a revelação do que é viver Cristo. Amém? Mas Deus está nos levantando para isso, né? Para ensinar as pessoas, para levar o Cristo vivo até elas, para que elas possam entender, né, o que é viver Cristo. E está maravilhoso o que Deus está fazendo no meio de nós. Está lindo demais. Né? O nosso coração está queimando por isso, em desaparecer. Quanto mais nós ouvimos as pregações, quanto mais nós ouvimos de Deus, quanto mais nós ouvimos Deus falar, mais a gente quer sumir, mais a gente quer se humilhar, mais a gente quer da presença de Deus, mais a gente quer ter comunhão com o Espírito Santo. Amém? Eu estou assim. Eu quero muito, eu estou com muita sede do Espírito Santo, muita sede de estar na presença dEle, de buscar Ele e de ter entendimento. Amém? Então, isso só é revelado mesmo através do Espírito Santo. E sabe, Jesus, Ele pregou muito por parábolas. E parábolas a gente só entende também através do Espírito Santo, né, que nos revela as parábolas de Jesus. Nós entendemos através do Espírito. E Ele pregou muito por parábolas. E um certo dia Ele estava na praia caminhando, e a palavra de Deus lá em Mateus 13 diz que uma multidão acompanhou Jesus. Uma multidão esteve com Ele ali na praia para ouvir o que Jesus tinha para falar. Então Ele entrou no barco e começou a pregar, começou a falar por parábolas. E os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram: Senhor, por que falas por parábolas? Aí Jesus respondeu: a essa multidão que está aqui na praia me ouvindo, a eles não é dado o entendimento. Por quê? Porque aquela multidão que estava ali ouvindo a Jesus,
eles estavam apenas como curiosos e especuladores. Eles estavam ali para ouvir o que Jesus tinha para falar, mas os seus corações estavam endurecidos para ouvir e entender a palavra de Deus. Eles não estavam ali com seus corações abertos para entender. Eles apenas estavam para ouvir somente o que Jesus tinha para falar. E muitos ali criticavam e até diziam que Jesus estava endemoniado, né? Jesus ouviu isso. Então eles não estavam com seus corações abertos. Infelizmente, dentro da igreja, de uma maneira geral, as pessoas vêm num domingo apenas para ouvir. Às vezes elas até recebem aquilo que Deus está falando, mas antes mesmo de chegar em sua casa, as palavras foram perdidas no meio do caminho. Porque elas continuam com as suas vidas do mesmo jeito e não fazem nada para mudar, para transformar. E a palavra de Deus é para transformar. A palavra de Deus é para mudar. A palavra de Deus é para trazer cura. Amém? Então, se nós abrirmos o nosso coração realmente para entender, nós somos curados, nós somos transformados, nós tomamos a decisão de mudar as nossas vidas. Nós fazemos algo para que mude. Amém? Nós caminhamos no meio da promessa, nós caminhamos diante daquilo que foi falado, diante daquilo que foi pregado. Amém? Mas aquela multidão não estava com seus corações abertos. Mas aí Jesus diz aos discípulos: mas a vocês é dado o entendimento. Porque os discípulos andavam com Jesus e eles ouviam o que Jesus falava e eles entendiam, né? Porque aquela multidão, Jesus diz que eles ouviam, eles tinham ouvido para ouvir, mas não ouviam. Eles tinham olhos para ver, mas não enxergavam. Eles não enxergavam a Cristo. Eles não enxergavam a Jesus que estava ali pregando. Mas aos discípulos era dado o entendimento, assim como para nós é dado o entendimento. Nenhum de nós hoje podemos dar uma desculpa dizendo que não entendemos aquilo que Deus está falando, porque nós carregamos o Cristo vivo dentro de nós. Nós carregamos o espírito de inteligência, de sabedoria, de conselho, de fortaleza, de entendimento e de temor. Só não entende quem não tem comunhão com o Espírito Santo. Aí sim pode dizer que não está entendendo, porque está faltando comunhão com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos revela todas as coisas, é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Amém? Então não tem como não entender, não tem. Amém? Se para eles, naquela época, para os discípulos foi dado o entendimento, então imagine para nós, que temos o Cristo vivo habitando dentro de nós, amém? Nós temos que tomar posse disso, crer realmente que Cristo está aqui, dentro de nós, nos ensinando todas as coisas. E como é bom caminhar com o Espírito Santo, como é bom ter comunhão com o Espírito Santo. Sabe, esses dias, eu acordei no meio da madrugada, com uma dor muito forte no estômago, mas uma dor muito forte, para mim era muito forte. E eu orei, repreendi, e a dor não passava. Aí eu sentei na cama, né, de madrugada, sentei e falei: Jesus, senta aqui comigo. E peguei na mão de Jesus. Sentada ali, eu peguei na mão dele e comecei a orar, e comecei a conversar com ele. Comecei a falar: Jesus, o Senhor é aquele que experimentou todo tipo de dores. O Senhor conhece toda a dor. Eu sei que a dor que eu estou sentindo não se compara ao que o Senhor sentiu. Não se compara àquilo que o Senhor já provou. Mas para mim está doendo. Então eu pedi para Ele: leva essa dor. Porque eu sei que o Senhor já levou tudo. Mas agora eu estou sentindo essa dor, leva. Entreguei nas mãos dele. Ali fiquei um tempo com ele, segurando a mão dele, orando. De repente eu deitei, dormi, não senti mais nada. Acordei no outro dia com meu coração grato. Eu falei: Senhor, o Senhor é bom demais. Eu não precisei tomar nenhum remédio, não precisei sair da minha cama para tomar um remédio. Eu simplesmente dormi tranquila e acordei sem nenhuma dor. Por quê? Porque eu criei. Porque eu sabia que o Senhor estava comigo. Eu conversei com Ele.
O meu Senhor vive, Ele é vivo e Ele me ouve em todas as situações que eu preciso. O tempo todo Ele está comigo e está com você. Amém? Nós temos que aproveitar esse Deus que nós temos. Estar com Ele, conversar com Ele, né? Se derramar na presença dEle, porque Ele é vivo e Ele está no meio de nós. Aleluia. Mas agora então eu vou pregar. Abra comigo lá em Jonas. Glória a Deus. O livro de Jonas. O que será que Jonas tem para falar conosco, né? As crianças que gostam da historinha de Jonas. Do barquinho, do peixinho, Jonas dentro da barriga lá do peixe, né? As professoras contam a historinha de Jonas e as crianças adoram, né? Mas essa palavra tem muito para nos ensinar, amém? Porque a palavra de Jonas, aqui o livro, a história dele, não só fala da desobediência de Jonas, mas fala da falta de entendimento. Nós vamos ler aqui, amém? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: levanta-te depressa e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Repete comigo: fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-te e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. E aqui no versículo 17: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Essa é a história de Jonas, né? E nós aprendemos aqui que Jonas, ele só não desobedeceu a Deus, mas ele não entendeu o propósito de Deus. Ele desobedeceu justamente porque ele não entendeu. Para todas as coisas, Deus tem um propósito. E Deus, ele tinha um propósito para aquela nação. Ele tinha um propósito para Nínive. Mas Jonas, ele não entendeu. Primeiro, ele não entendeu o seu chamado de profeta. Ele era para ser boca de Deus para Nínive. Ele era para ser o profeta que ia anunciar a ruína de Nínive. Nós temos que entender que quando o profeta recebe uma palavra de Deus, seja ela boa ou ruim, ele tem que falar, ele tem que entregar.
Nós temos a escola de profetas aqui, né? Alguns aqui fazem a escola de profetas. E nós entendemos que quando Deus nos entrega algo, primeiro nós falamos com os nossos líderes, e entregamos para eles, e eles é que decidem se entregamos ou não. Amém? Mas ali Jonas, ele tinha que levar aquilo que Deus estava falando, exatamente aquilo que Deus estava falando. Mas ele não quis entregar a palavra. Ele não quis entregar, por quê? Porque Jonas, ele sabia que Deus era misericordioso e ele não iria cumprir com aquilo que Deus estava falando. Então ele fugiu da presença do Senhor. Ele sai da presença de Deus para não ser profeta para aquela nação. E ele não entendeu o propósito, porque o propósito de Deus não era de destruir, mas era de salvar. Deus não tem prazer na destruição. Deus não tem prazer em destruir uma nação. Ele tem prazer em ver os seus filhos se arrependendo. E o que Jonas deveria fazer era levar a palavra de que Deus iria destruir a nação, mas ele deveria chegar lá e falar: povo, se arrependo, porque Deus vai trazer destruição, mas Ele é misericordioso, eu conheço esse Deus, Ele vai ter misericórdia. Mas não foi isso que ele fez. Então ele não entendeu o seu chamado, não entendeu o propósito, não entendeu a promessa de Deus, porque há uma promessa do Senhor para todo aquele que se arrepende. Se o meu povo se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Havia uma promessa, há uma promessa de Deus para todo aquele que se arrepende. Há uma promessa de Deus para todo aquele que vai diante do Senhor e confessa os seus pecados e se arrepende e se converte dos seus maus caminhos. Uma promessa de cura, uma promessa de perdão do Senhor para as nossas vidas. E tinha essa promessa para Nínive. Nínive tinha esse direito de se arrepender, mas ele também não entendeu a promessa e nem a misericórdia do Senhor, que se renova nas nossas vidas todas as manhãs. O Senhor todas as manhãs nos dá o direito de se arrepender. Amém? Então ele não entendeu. Mas também não quero aqui crucificar Jonas por não ter entendido. Porque quantos de nós muitas vezes desejamos mais a punição do que a misericórdia? Quem de nós aqui não quer ver, né, esses homens, deputados, que têm roubado a nossa nação e levado a nossa nação na miséria? Quantos de nós não desejamos que o Senhor faça justiça? Quantos de nós não queremos ver eles presos? Amém? E como igreja, nós deveríamos levar a eles o perdão de Deus, levar a eles a salvação. Então não estou aqui para crucificar Jonas pelo que ele fez, porque na verdade Jonas ele estava apenas querendo a justiça de Deus, porque era uma nação perversa, uma nação má, uma nação que praticava muitos pecados. E ele queria ver a justiça de Deus. Mas não era isso que Deus queria, né? Por isso que nós precisamos entender a Deus. Entender esse coração misericordioso. Esse coração cheio de amor. Né? Esse coração disposto a nos perdoar. Porque Deus, Ele quer que todos sejam salvos. Ele deseja a salvação de todos nós. Amém? Enfim. Então Jonas, ele não precisava ter passado tudo o que ele passou. Porque vamos ler aqui, ó, no capítulo 2. No capítulo 2 de Jonas, ele diz assim: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse: fui expulso da tua presença.
Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Jonas não precisava ter passado por isso. Imagina você ser jogado num mar agitado, aquelas ondas bravas, te jogando para um lado e para o outro. Que desespero que deve ser, você não ter controle sobre o seu corpo, você não conseguir nadar, você não conseguir sair daquela situação, aquelas ondas enormes, te jogando para um lado e para o outro, aquelas algas enrolando no seu pescoço. Que aflição, que desespero, que angústia. Tem uma versão que Jonas diz, que das profundezas do inferno clamei ao Senhor. Isso quer dizer que Jonas, ele experimentou as profundezas do inferno. Sabe, a falta de entendimento nos tira a paz. Porque quando nós não entendemos aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus está falando, nós entramos em conflito. Porque a nossa carne, o nosso desejo, a nossa vontade é de fazer aquilo que nós queremos e não o que Deus quer. Então, quando nós não entendemos, nós ficamos nesse conflito. Faço ou não faço a vontade de Deus? Mas a minha vontade é maior. E a gente vai entrando em desespero, a gente vai entrando em agonia, a gente vai entrando às vezes até em depressão. Porque Deus quer uma coisa, mas nós queremos outra. E isso só acontece quando nós não entendemos. Porque quando nós entendemos, a vontade de Deus sobre as nossas vidas não tem peso. Nós fazemos com alegria, nós fazemos com amor, nós nos dedicamos a fazer aquilo que Deus quer. Amém? Então Jonas, ele não precisava ter passado por isso, mas ele passou, ele chegou até as profundezas do inferno. Ele conheceu o que é o desespero. Amém? E não é isso que o Senhor quer para nós. Agora eu quero que vocês vão comigo lá em 2 Reis. Até aqui nós falamos, 2 Reis 22, nós falamos de Jonas, né? A falta de entendimento dele e o que lhe causou. Mas agora eu quero falar do rei Josias. Rei Josias foi o cara. Rei Josias foi aquele que entendeu o Senhor, que entendeu Deus. Eu gosto muito dessa passagem, já preguei sobre Josias. E Deus sempre me leva até ele, porque se você for ler Josias, o capítulo de Josias todo, você entender o que Josias fez, vocês vão dizer, realmente, esse foi o cara. Esse realmente entendeu o coração de Deus. Então vamos lá, Josias, 2 Reis, capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Amados, eu vou ler só até aqui. E vou explicar para vocês, porque a história é muito grande, e for ler tudo não vai dar. Mas eu vou explicar para vocês. Josias, ele foi sucessor do seu pai, o rei Amon. O rei Amon morreu, então ele tomou o lugar de seu pai, com 8 anos de idade. Mas uma criança de 8 anos de idade, ela não tem como governar. Ela não tem ainda capacidade para governar. Então foi colocado, ao lado dela, um escrivão, Safã. E esse escrivão tomou conta de Josias, enquanto ele era pequeno. E esse escrivão certamente ensinou ele a ler, a escrever, e ensinou ele também a governar, preparou ele para o governo. E a palavra de Deus diz que no 18º
ano em que Josias começou a governar, Josias ele já teve um entendimento. Ele ficou sabendo através do escrivão sobre o templo de Salomão, o templo que Salomão construiu, né, e que um dia foi cheio da glória de Deus, mas que foi profanado aquele templo, e aquele templo estava destruído, totalmente destruído, porque Salomão casou com milhares de mulheres, e ele trouxe para dentro do templo mulheres idólatras, mulheres que trouxe ali o ocultismo, e trouxe tanta idolatria, e o templo do Senhor foi totalmente destruído, né? Porque os reis não se atentaram, os reis que governaram antes de Josias, não se atentaram para isso. E Josias então ele viu que aquele templo era do Senhor, e ele mandou restaurar. E ele enviou oficiais dele, pessoas de confiança dele, para que restaurasse o templo do Senhor. E quando esses oficiais foram para o templo, para reconstruir o templo, eles encontraram ali a palavra de Deus, o livro da vida, e encontraram também um tesouro, né, um saco de ouro. E levou para Josias, e entregaram para Josias. Então Josias disse: olha, o ouro vocês pegam e investem na reconstrução do templo, e a palavra vai ficar comigo. E o rei Safã, o escrivão Safã, leu então a palavra de Deus para Josias. E quando ele leu a palavra, Josias então ele entendeu o porquê da situação do reino de Judá. O porquê a situação de reino de Judá se encontrava, né, num estado de miséria, num estado de violência, de prostituição e de enfermidades. Então ele entendeu o porquê, porque naquele livro estava escrito as bênçãos e as maldições do Senhor, que está lá em Deuteronômio. Então ele ficou sabendo que se as pessoas ali, se o reino estivesse debaixo dos mandamentos do Senhor, aquela nação seria uma bênção. Mas não, ela estava debaixo de maldição. Por quê? Porque eles não estavam obedecendo, e eles não conheciam a palavra de Deus, porque os outros reis não fizeram com que aquela nação conhecesse a palavra do Senhor. Mas então Josias, ele toma uma decisão. Ele fala: chama a todos da nação, chama a todos do reino de Judá, trazem eles até a mim, porque eu vou fazer com que eles conheçam a palavra de Deus. E ali ele falou as bênçãos e as maldições, e todo o reino de Judá ficou sabendo, e ele convocou a toda a nação para que se arrependessem dos seus maus caminhos. Ele entendeu aquilo que ele ouviu, ele entendeu a palavra de Deus, ele entendeu as promessas de Deus, amém? E toda aquela nação se rendeu. E Josias, ele reinou por 31 anos, e nesses 31 anos teve paz na nação. Ele reinou em paz. Por quê? Porque ele fez com que aquela nação conhecesse a palavra do Senhor, e levou todos eles a se arrependerem. Então o entendimento, quando nós entendemos as promessas de Deus e aquilo que Deus quer fazer, nos traz paz, amém? O povo vive em paz, porque se arrependem e buscam a presença de Deus, amém? Então se você for ler aqui a história, você vai ver o que Josias fez. Foi tremendo o que ele fez. Ele foi um rei corajoso. Ele mandou quebrar, destruir todos os altares de idolatria. Tem uma parte que fala que os reis, né, as pessoas que profanaram, que ajudaram a profanar ali o templo de Deus, que já estavam mortos, ele mandou queimar os ossos desses homens. Ele mandou destruir tudo, até mesmo os ossos daqueles que já estavam mortos, mas que tinham profanado o templo do Senhor. E ele só poupou os ossos de um profeta de Samaria, que a palavra de Deus diz que é um profeta sem nome, o nome dele não está aqui na Bíblia, que profetizou
todas essas coisas que iriam acontecer naquele reino. Então ele só poupou os ossos desse profeta, mas o dos outros, ele mandou queimar tudo. Então ele destruiu todo tipo de idolatria, ele destruiu todo tipo de ocultismo, tudo aquilo que desagradava ao Senhor, ele mandou destruir. E os seus dias foram dias de paz. Foram dias em que o Senhor guardou a vida dele. Depois disso, o reino de Judá foi destruído, porque foi muita a maldade daquele povo. Mas o Senhor, no tempo que Josias governou, ele não deixou que os olhos de Josias vissem a desgraça daquela nação. Amém? Ele governou em paz. Graças a Deus por isso, graças a Deus por essa palavra. Então, amados, como eu já falei, Deus está levantando uma geração que entende a Deus. Esse é o tempo. Nós estamos vendo os jovens indo para a rua. Nós estamos vendo os jovens indo orar. Eles estão entendendo o que Deus quer fazer nesse tempo. Eles estão entendendo, eles estão indo para a rua, eles estão orando. E nós vamos ver pessoas que estão recebendo as orações deles, falando em suas casas. Eu passei naquela praça e um jovem orou por mim e eu fui curada. Um jovem orou por mim, eu fui curada. Eu recebi uma palavra de Deus, de um jovem, de um homem de Deus. Eu recebi essa palavra e fui curada, minha vida foi transformada. Amém? Nós vamos ouvir isso, é apenas o começo. Já estamos ouvindo, né? Já estamos ouvindo. Mas Deus vai fazer muito mais, porque esses jovens estão entendendo, estão fazendo a vontade de Deus. Não é só os jovens, todos nós devemos ir. Amém? E aquela praça, é uma praça onde a gente vê muitas ali ciganas, muitas falsas profetisas, ali lendo mãos e profetizando mentiras. Mas o Senhor está tomando aquele lugar. Amém? O Senhor está enviando profetas deles, jovens, né, de Deus, que estão ali proclamando a verdade, que estão levando a Cristo, que estão levando a Jesus. Amém? Aquele lugar é do Senhor Jesus. Os falsos profetas daquela praça vão sair de lá. Eles vão sair de lá porque eles não vão suportar a presença de Deus ali. Eles não vão suportar, sabe por quê? Porque a nossa terra, a terra que nós moramos, Taubaté, terra de adoradores, é do Senhor Jesus. E a palavra dele vai ser proclamada nesse lugar, amém? Começou ali na praça, mas vai se estender para o Taubaté. Vai se estender para o Taubaté, porque as próprias pessoas que estão ali ouvindo, elas vão começar a falar e elas vão começar a buscar. Amém? Porque elas não estão sendo enganadas. Elas não estão sendo enganadas. Elas estão ouvindo a verdade de Deus para suas vidas. E muitas vidas ali vão se render ao Senhor. Amém? Então o Senhor, amados, como nós lemos aqui e vimos, eu falei de Jonas e de Josias. Deus, ele não está preocupado em destruir uma nação. Porque para ele pode fazer isso num piscar de olhos. Ele pode destruir tudo aquilo que ele construiu e fazer novo tudo de novo, né? Nós já ouvimos isso. Deus faz novo tudo de novo. Ele não está preocupado com isso, porque ele não é apegado às coisas. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Tudo que ele construiu é para ele. Então ele pode destruir e construir novamente, mas ele está preocupado com vidas. Ele está preocupado com pessoas. Ele está preocupado com as nossas vidas. Amém? Ele quer vidas. É isso que ele quer. Ele quer que as pessoas entendam quem verdadeiramente ele é, para que ele possa derramar o seu amor e nos curar. Amém? É com isso que o Senhor se preocupa. E ele não faz acepção de pessoas. Ele anda com todos. Com o mais corrupto, com o mais violento, com o mais aquele desprezível que a sociedade despreza. Ele anda com todos, mas poucos andam com ele. Poucos andam com ele. Amém? E nós somos a geração para levar Cristo a essas pessoas que não estão andando com ele.
Amém? O Senhor quer nos levantar para isso. E esse é o tempo. Esse é o tempo de nós nos levantarmos e falarmos. Sabe, a gente tem que parar com o medo de dizer. Nós temos que parar com o medo de falar para as pessoas. Porque nós sabemos que não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo que convence. Sabe, não importa se a pessoa vai aceitar ou não aquilo que nós estamos dizendo. Não importa se ela vai querer ouvir ou não. A gente tem que falar e pronto, acabou. Quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Não é a nossa tarefa, é a tarefa do Senhor. A tarefa dele. Amém? Então nós não temos que ter medo. Nós não temos que ficarmos preocupados com isso. Amém? E eu vou terminando por aqui. Essa palavra do Senhor. Então eu gostaria que vocês aceitem essa palavra. Como nós falamos, né, no início. Oramos Provérbios 2, né? Inclina o teu coração a essa palavra, a entender aquilo que Deus quer, o propósito dessa palavra para você, nesta vida, né, para hoje, amém? Vamos entender. Eu quero orar com vocês. Coloca tua mão aí no teu coração, inclina a tua cabeça, ou fica do jeito que você quiser. Você está na presença do Senhor, você está na casa do Pai. Senhor, Pai, nós te amamos, nós glorificamos o teu nome, tu és o nosso Deus querido, nós te amamos, Senhor, e eu quero dizer, Pai, que nós entendemos o Senhor, nós entendemos o teu propósito, nós entendemos aquilo que o Senhor quer para esse tempo, Pai, o nosso coração está aberto, o nosso coração está inclinado ao Senhor. Nós queremos sim, Pai, fazer a Tua vontade. Toma cada um de nós nas Tuas mãos. Cada um dos Teus filhos aqui, Pai, acolhe, Senhor. Acolhe cada um dos Teus filhos, Pai, em Teus braços. Acolhe cada um de nós, Senhor. Pai, que o Senhor possa nos enviar aonde o Senhor quiser. Que o Senhor possa enviar cada um de nós para fazer a Tua vontade, Deus. Nós estamos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor.